futebol brasileiro é celeiro de talentos, mas nem toda promessa que brilha aqui consegue repetir o sucesso no velho continente. No vídeo de hoje nós vamos ver os maiores flops de jovens promessas do futebol brasileiro no futebol europeu. Sim, aquele cara que você apostava altas fichas que seriam um dos grandes jogadores do futebol mundial, mas que por algum motivo acabou não dando certo no clube europeu que foi jogar e acabou voltando para o Brasil, e geralmente quando isso acontece o cara consegue ir muito bem aqui no Brasil, tá? Então enfim, o resumo do vídeo é esse, a gente vai comparar ali os maiores flops, né, e decidir quem que é o pior de todos, né, quem foi o pior, o maior flop no caso. Então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Tá, então pra gente começar essa brincadeira aqui, eu preciso dizer que eu estou pegando apenas um recorte recente, tá? Dos últimos 10 anos ali. Então, a partir de 2015 até 2025, porque 2026 ainda tá no início aqui, a gente não tem muitos flops, né? Então, a gente vai usar exemplos apenas dessa década, tá, cara? Fique em mente, 2015 até 2025. E os motivos, né, os critérios que vão fazer os jogadores entrar aqui nessa lista vão ser critérios variados. Seja por adaptação, né, falta de adaptação no clube, falta de chances também, lesões, um estilo de jogo incompatível, então, enfim. Vamos começar essa brincadeira aqui com ele, cara, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Pois é, o Gabigol surgiu muito bem no Santos, ele estreou, né, no profissional do Santos no ano, né, na partida, na verdade, em que o Neymar se despedia da Vila Belmiro. Então assim, ele era meio que um sucessor do Neymar, mas claro que toda a mídia em volta do Gabigol foi muito menor que o do Neymar, né, cara. Ele era assim um cara bem reconhecido, ele tinha 600 gols na base, enfim, ele era um cara já que a galera depositava uma certa esperança, mas não chegou nem perto do nível de Neymar e alguns outros nomes que a gente vai trazer para essa lista, hein? Então a gente já coloca esse asterisco aqui que o Gabigol era assim uma promessa, mas não tanto também, né? Ele foi contratado pela Inter de Milão em 2016 e não conseguiu jogar, tá, cara? Ele fez apenas 10 partidas com um gol marcado e assim, dessas 10 partidas que ele jogou, né, apenas uma foi como titular, cara. Então, o Gabigol realmente não conquistou a Inter de Milão, né? Se você pega a minutagem dele dos jogos, assim, ele jogava 18 minutos, 16 minutos, 15 minutos, era sempre uma minutagem baixa, entrando no finalzinho dos jogos. E claro que você pode considerar isso como falta de chances, né? E assim, o treinador não gostava tanto dele, o treinador na época era o Frank de Boer, tá? Mas a verdade, cara, é que assim, a gente não tem como, né, garantir que foi falta de chance, porque a gente não tá vivendo o dia a dia do clube. Então pode ser que o Gabigol chegou, não, né, encantou nos treinos, não fez nada demais no treinamento, foi ali um jogador comum, o técnico percebeu que ele não conseguiria atuar em um grande nível e acabou não colocando ele. Pode ser isso também, como também pode ser porque ele, né, não gostou do Gabigol, claro, por um motivo pessoal ali. O que eu quero dizer é que não tem como a gente saber com certeza qual desses dois cenários é, então não dá pra cravar, nossa, o Gabigol não foi bem por falta de chances ou porque o treinador não quis. Em muitos casos a galera pensa isso, né, a galera acredita essa culpa do fracasso do cara ao treinador, mas, cara, não dá pra saber, tá, porque às vezes o Gabigol foi um pereba nos treinos, né, não demonstrou nada demais e o treinador não colocava ele por conta disso, entendeu? E assim, eu tô trazendo o caso do Gabigol, mas eu já te adianto que ele não é o pior, não, ele não é o maior flop até aqui, porque, enfim, como eu falei, ele não era uma das grandes promessas, né, que você pensava, caramba, esse aqui é o novo tal, né, assim, a gente sempre surge ali o novo Neymar, o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, o novo Ronaldo, né, o novo Pelé, enfim, os novos tudo que existem aí no mundo do futebol. O Gabigol não era nada disso, sabe? Você não ouvia as pessoas falando que ele era um novo Ronaldo ou um novo alguma coisa, né? Porque ele não atingiu esse ápice ali de midiático e de muita esperança da galera. Mas assim, ele é um flop, assim, grande até, cara, porque a concorrência dele na Inter de Milão não era tão grande não, tá? Naquela época, a Inter de Milão estava meio que uma transição ali, né? Não era essa Inter de Milão forte que a gente tem hoje em dia. Pra você ter uma ideia, assim, quem jogava na Inter de Milão nessa época era Rodrigo Palácio, o Éder, sabe aquele Éder que veio pro São Paulo, jogou ali no Criciúma depois? Sim, cara, aquele Éder lá. Então assim, era uma concorrência até que boa, né? Pro Gabigol tomar o lugar ali e conseguir ser titular, cara. O camisa 10 dos caras era o Jovetic. Você nem deve lembrar quem que é esse cara, é um jogador de Montenegro ali, enfim, ninguém mais lembra. Era uma Inter de Milão bem fraquinha, em reestruturação, e o Gabigol não conseguiu se encaixar nesse cenário e era muito fácil, digamos assim, né? Era mais fácil que outros nomes que a gente vai ver aqui. Pô, né, você sabe que vai ter um jogador aqui que tá no Palmeiras hoje em dia, que tinha concorrência de Robert Lewandowski. O Gabigol tinha concorrência de Palácio e Éder. Não dá, né, cara? Ele tinha sim que ter feito algo mais nesse time. Mas tá, o Gabigol não é o maior flop de todos, porque a gente passa por um outro que é Paulo Henrique Ganso. Sim, cara, eu sei que parece que faz muito tempo que o Ganso, né, foi jogar na Europa e voltou pro Brasil, mas não, cara, ele foi em 2016 para o Sevilha. O Ganso, né, como todo mundo sabe, eu acho que a maioria deve saber, que ele surgiu muito bem no Santos,
muitos, inclusive no início da carreira ali de Ganso e Neymar, que eles surgiram meio que juntos, né? Muitos consideravam o Ganso melhor que o Neymar, cara, ou com mais potencial que o Neymar, vai. Inclusive, né, pra Copa de 2010 mesmo, muita gente pedia o Ganso e não o Neymar. Muita gente queria os dois, mas mais pesando ali pro Paulo Henrique. Então, assim, esse é o nível de dimensão, né, de quão grande foi o Ganso ali, do quanto as pessoas projetavam que ele seria um grandíssimo jogador e vestiria a camisa da seleção brasileira por muito tempo, carregaria mesmo ali o meio-campo da seleção, tá? Isso não aconteceu, né, cara? Ele sofreu com lesões, é verdade, já no Santos ali ele foi muito afetado por isso. A gente fala bastante sobre isso, tá? No vídeo O Príncipe da Vila, né, um documentário ali sobre a primeira passagem de Neymar no Santos. Eu tô deixando aí no card porque vale muito a pena você conferir, é um videozaço, tá? Um documentário mesmo, com mais de 1 hora, enfim, bastidores, muita coisa, cara. Então, o Ganso sofreu bastante com lesões, ele foi pro São Paulo depois disso, fez alguns bons jogos ali, mas ele nunca mais foi aquele Ganso que a gente viu lá em 2010, 2011 pelo Santos. Mas mesmo assim, ele conseguiu cavar uma vaguinha na Europa, foi para o Sevilha, mas, cara, no Sevilha ele também não conseguiu jogar, não conseguiu exercer ali o seu melhor futebol. Ele até tem números melhores que o Gabigol e que outros nomes aqui, porque ele fez 28 partidas pelo Sevilha, com 7 gols feitos e 6 assistências. Cara, são números ali até que bons, tá? O problema é que ele não tinha sequência, assim. Ele não foi titular na maioria dessas 28 partidas e ele não conseguia manter o ritmo, ele jogava poucos minutos, tá? Ele fazia ali 2 joguinhos de 90 minutos, né? Conseguia aguentar a intensidade dos 90 minutos, mas depois jogava 60 minutos, né? Às vezes 45 minutos. Então, assim, o Ganso não aguentou mesmo a pressão da Europa. Ele, depois do Sevilha, acabou indo para o Amiens, um time da França. Ele jogou 13 jogos também, não conseguiu se firmar e acabou voltando para o Fluminense ali em 2019, né, cara? Então, assim, o Ganso dá pra chamar de flop, assim, na Europa. Ele não conseguiu, né, exercer o seu bom futebol, enfim, construir uma carreira sólida ali na Europa, mas eu também não considero o maior flop de todos, justamente por ele já estar em baixa, né? Se fosse aquele Ganso lá, se em 2010, 2011 ou 2012 ali, que ainda estava bem no auge, jogando bem a Libertadores e tudo mais, se naquela época ele tivesse sido vendido pra Europa, né, pro próprio Sevilha ou outro time, e não tivesse conseguido, né, deslanchar a carreira ou executar o seu bom futebol ali, eu até consideraria colocar o Ganso aqui nas posições mais acima, ou até considerar ele como o maior flop, porque realmente a projeção em cima dele era muito grande. Mas em 2016, né, com tudo que já tinha acontecido, com todas as lesões, toda a carga ali de lesões que ele sofreu, as pessoas já não projetavam tanto assim que o Ganso conseguiria retomar aquele bom futebol já apresentado. Então isso traz uma baixa aqui para esse nosso critério, para essa nossa avaliação. E também tem a questão do estilo de jogo, cara, que muita gente já imaginava, né, que a intensidade que o Ganso exercia aqui no Brasil não seria suficiente para o futebol europeu. O próprio Seedorf já disse isso em uma entrevista, né, que muita gente deve lembrar aí. Então, assim, você tinha meio que no imaginário popular, né, não só de comentaristas ali, de ex-jogadores como o Seedorf, né, mas também do público geral mesmo, que o Ganso era um jogador mais paradão, né, mais que cadenciava as jogadas, e isso não seria suficiente para a intensidade, né, para o alto nível do futebol europeu. Então tem tudo isso, né, ele já não era o mesmo cara de antes, de 2010. Ele já não tinha essa intensidade, então você não projetava tanto mesmo que o Ganso seria muita coisa na Europa. Ele acabou falhando mesmo, enfim, foi um flop, mas não é o maior de todos, porque dando sequência a gente tem um caso recente que é o de John Arias. E sim, cara, o John Arias dá pra já chamar de flop, né, porque eu não acredito que ele vá voltar pra Europa de novo, pelo menos não pra um grande palco ali como a Premier League. Tá, esse caso aqui do Arias dá até pra gente colocar uma culpa no treinador, talvez, do Wolverhampton. Ele não teve tantas chances, né? Dá até pra gente colocar uma culpa, né? Uma certa culpa no momento do time, porque o Wolverhampton é o lanterna da Premier League, tá brigando pra não cair. Só que, cara, eu acho que o Arias também tem muita culpa, tá? E eu vou explicar por quê. Ele fez 26 partidas pelos Wolves, tá? Como titular, ele entrou em campo 17 vezes, então é mais que a metade, cara. Não dá pra dizer que ele não teve tantas chances. E assim, a minutagem dele, quando ele jogava esses jogos como titular, era boa, tá? Ele jogou 90 minutos ali, muitas vezes, cara, ou até 88 minutos, né? Acima dos 80 minutos ali, ele jogou muitas partidas. Então, assim, teve muitas chances, não dá pra dizer que não. Ele marcou apenas 2 gols e deu 1 assistência. E a gente tem outros exemplos recentes de jogadores sul-americanos, né? Brasileiros especificamente, que conseguiram se firmar um pouco ali no Wolverhampton. Então você tem o João Gomes, que chegou já ali tomando a vaga pra si, jogando muito bem. Pode não estar em um bom momento agora, mas quando chegou, né, cara, ele teve um impacto inicial muito bom. Assim como o André, que fez a mesma coisa que o Arias, né? Saiu do Fluminense para os Wolves. E o André também chegou chegando, pegou a vaga ali de titular, né? Começou jogando ali pelo Wolverhampton, também é um dos casos que teve uma queda, né? Pode não estar tão bem agora, mas eu tô comparando o momento de chegada, né, cara? Então, assim, a chegada desses dois jogadores vindo do futebol brasileiro foi mais impactante que a do John Arias. Eles conseguiram se firmar no Wolverhampton logo de cara, coisa que o Arias não conseguiu. Ele foi entrando aos poucos, ele foi ganhando minutagem aos pouquinhos ali, ganhou alguns jogos de titular, depois não conseguiu, né, se firmar e acabou indo pro banco de novo, enfim. Por isso eu coloco um pouco de culpa, assim, no Arias, porque
porque se outros jogadores também vindos do futebol brasileiro conseguiram se firmar lá no Wolves, ele também deveria ter conseguido, né? Por algum motivo, como eu falei lá no início, a gente não tem como saber, mas por algum motivo ele não conseguiu, né? Eu não sei se ele brigou com o treinador, se o treinador olhou com cara feia pra ele, não queria ele, a diretoria forçou isso, enfim, não dá pra saber, mas alguma coisa aconteceu pro Arias não ter dado certo, né, cara? E pode sim, né? Um dos motivos que pode ter levado a isso é ele não ter desempenhado tão bem nos treinos, não ter tido intensidade pra Premier League. Então, o Arias passa apenas 6 meses ali no Wolves, né? Meia temporada e volta para o Palmeiras no futebol brasileiro. Eu não duvido nada que ele vai jogar muito bem aqui de novo, como ele já jogava no Fluminense. Mas o vídeo aqui é tratando de caras que floparam na Europa, né? Não importa se o cara joga bem aqui no Brasil. Então, Arias sim flopou na Europa, mas claro que nessa amostragem muito pequena, né? Apenas 6 meses de Wolverhampton, não dá pra gente cravar que ele foi o maior flop de todos, porque também, né? Não se esperava tanto assim que o Arias fosse dominar a Premier League, pelo menos eu não vi muito isso. Então, o próximo caso que eu vou trazer é de um pouco menos impacto, eu só vou citar mesmo porque eu nem considero tão flop assim, que foi o Pedro, cara. Pois é, o Pedro surgiu muito bem no Fluminense, era uma grande promessa ali, mas ele entra meio que no mesmo caso do Gabigol, e eu acho que ele até teve menos mídia que o Gabigol, né, cara? O Pedro não era um cara tão midiático, você não considerava que ele seria, nossa, o 9 da seleção brasileira por tantos e tantos anos, que seria, né, tomaria a vaga de 9 ali, e seria o centroavante modelo do Brasil. Não, cara, ele era um cara promissor, mas ninguém cravava isso, né, cara? Ninguém projetava que o Pedro seria tão grande assim. Ele foi pra Fiorentina, sofreu com muitas lesões, ele fez apenas um gol jogando pela Fiorentina. Tentato la possibilità per il tocco dentro, Pedro! E acabou voltando pro Flamengo ali, né? Então assim, brilhou muito no Flamengo, ganhou Libertadores, mas na Europa foi um flop, dá pra chamar de flop. Eu não sei se ele volta mais pro futebol europeu, eu acredito que não. E mesmo que volte, eu não vejo o Pedro tendo tantas chances assim, em clubes tão grandes. Então, dá pra chamar de flop. Ele tentou fazer a escadinha, né, chegar na Fiorentina, um clube um pouco menor hoje ali na Itália, pra quem sabe ir pra um clube maior, né. Não deu certo, o Pedro flopou, mas não chega nem perto de outros nomes aqui. Eu vou passar brevemente, por outros nomes também que a gente poderia citar aqui como menções honrosas, mas não tem critérios suficientes pra entrar aqui como grandes flops, cara. Mas tá. Reinier foi um cara que foi vendido cedo ali também pro Real Madrid, foi sendo emprestado para vários times. Ainda pode voltar ao futebol europeu, mas já dá pra dizer que não deu tão certo, né? Tem o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, machucado ali, né? Também foi pra Europa, não deu tão certo. O Guilherme Arana, que tá no Atlético Mineiro, enfim, também foi ali jogar pro Sevilha, não conseguiu se firmar tanto. Temos o Gustavo Scarpa, que saiu do Palmeiras pro Nottingham Forest, assim como o Danilo também, que fez o mesmo trajeto, né? Saiu do Palmeiras pro Nottingham Forest e hoje voltou pro Brasil. Mas enfim, esses casos são de jogadores com menores projeções ali, né? Maiores pretensões a nível de grandeza no futebol europeu e mundial, então eles ficam aqui como menções honrosas, mas não entram na nossa lista. E agora a gente vai de fato pros cabeças aqui desse vídeo, tá? Os caras que são os maiores flops de todos, que são Vitor Roque e Arthur, cara. Sim, esses dois são disparados os maiores flops do futebol brasileiro na Europa, né? Nessa última década recente, porque, assim, esses caras tinham uma projeção gigantesca, tá? O Vitor Roque, cara, pra você ter uma noção, era comparado ao Ronaldo Fenômeno, sim. Ele surgiu no Cruzeiro ali muito cedo, assim como o Ronaldo também surgiu, então por isso já gerou essa comparação, né? Muito pelo estilo de finalização do Vitor Roque, né? Ele era um cara explosivo, né? Com uma grande explosão ali, potência no jogo. Fazia gols, assim, de formas diferentes, né? Com uma finalização muito precisa, então isso despertou ali um insight na galera pra tratar como o novo Ronaldo. Claro que é um exagero, tá? Eu vejo como um exagero. Inclusive, comentei bastante sobre isso no vídeo que fiz sobre o Vitor Roque, né? O tigrinho que não te dá dinheiro. Eu tô deixando aí no card, se você quiser conferir o que eu falei sobre ele lá no caso do Barcelona. E foi isso, cara. A projeção do Vitor Roque era de ser um dos grandes jogadores mesmo do futebol mundial, tá? Inclusive, ele rivalizou com o Endrick ali, rivalizou no bom sentido, né? Muita gente comparava, né? Quem era o melhor e tudo mais, dizendo que a seleção brasileira estava bem servida. O Vitor Roque foi vendido muito cedo ao Barcelona, logo aos 18 anos ali. E eu sei que, assim, o caso dele tem muitas nuances, tá? Ele não era pra ter ido já em janeiro de 2024 pro Barcelona. O acordo era ele ter ido no meio da temporada, então ele tava de férias, o Barcelona ligou pra ele, pediu pra ele ir, né, antecipadamente pra lá. Então ele tava fora de ritmo nos primeiros jogos, ele não conseguiu jogar bem. Só que aí, cara, foi passando o tempo, ele foi ganhando ritmo e mesmo assim ele não conseguiu jogar bem, tá? O Vitor Roque era assim, ele destoava muito do resto do time do Barcelona. Claramente, quando você assistia os jogos, ele não estava na mesma rotação, ele não estava no mesmo nível mesmo de futebol dos caras, sabe? Assim, tem diferenças, sabe? Tem diferenças. Não é questão de estilo de jogo, como o Ganso, por exemplo, que o estilo do cara é realmente aquele, não tem como ele acompanhar, ele não consegue por conta disso. Não é questão de falta de adaptação, né? Como o Gabigol ali que passou por Inter de Milão, Benfica, não conseguiu, né, se adaptar mesmo ao futebol europeu, ao estilo de jogo dos caras, não. O Vitor Roque era uma questão de nível de jogo, cara. Ele não tinha nível pra jogar, né, no futebol europeu ali no Barcelona, entendeu? Ele não conseguia jogar. E hoje a gente vê que não é uma questão de ele ter que se adaptar, né, de
brigas com o treinador, que o Xavi não gostava dele. Não, nada disso, cara. Se você assiste os jogos, ele teve muitas chances, sim, né? Pode ser que ele não teve a minutagem, né, que você queria, mas ele teve uma minutagem boa, sim. Ele teve chances, ele entrava nas partidas, só que ele era o pior jogador do time nas partidas. Assim, ele errava gols feitos, ele não acompanhava as jogadas, ele não conseguia dar sequência nas jogadas, nas criações de ataque do Barcelona. E isso também aconteceu no Betis, tá? Ele foi pro Betis, então assim, beleza. No Barcelona, você pode considerar que não dá pra chamar de flop, porque, pô, Barcelona também, um moleque novo, foi chamado antes da hora. Tinha a concorrência do Lewandowski, então assim, uma grande concorrência, né? Um jogador lendário ali, que é difícil mesmo você bancar o Lewandowski. Então tá, você pode dizer tudo isso, só que ele foi pro Betis. E aí ele tinha a concorrência de quem? Do Borja Mayoral, né? Jogadores menores ali, não dá mais pra usar essa desculpa da concorrência. O Vitor Roque chegou como titular do Betis e ele foi o pior em campo em todas as partidas do Betis, pelo menos as que eu vi, tá? Assim, todas as partidas que eu assisti do Vitor Roque no Betis, ele era horroroso, ele era assim, muito ruim mesmo, cara, ele destoava muito do time, assim como já era no Barcelona, né? Então, ele perdia gols feitos, ele não conseguia acompanhar as jogadas, a mesma coisa. Então, cara, você olha pra isso e percebe que simplesmente ele não tem nível pra jogar na Europa. O Vitor Roque foi superestimado, ele não é jogador a nível de Barcelona, pelo menos não nesse momento, vai, não vou cravar aqui, né, enterrar a carreira do cara, porque pode ser que ele volte pra Europa no futuro, claro que pode, né, ele pode crescer, né, evoluir o seu futebol ali ainda mais, porque ele é muito jovem ainda, então isso pode acontecer. Só que nesse momento, cara, aqui em 2026, né, até fevereiro de 2026, analisando a passagem do Vitor Roque na Europa, ele não tinha nível, tá? Ele não tinha nível pra jogar lá. E por isso ele é um dos grandes flops aqui. Eu acho que talvez o maior flop, você pode considerar ele o maior flop, justamente por ter sido considerado o novo Ronaldo, né? Os jornais da Espanha comparavam ele ao Lewandowski, inclusive, né, que era o parceiro de time dele. Muitos consideravam esse faro de gol parecido ali do Lewandowski com ele. E com toda essa projeção, né, cara, com toda essa expectativa que a galera tinha, ele não conseguiu jogar nada no futebol europeu. Esses outros caras tinham minutagem baixa, né? Gabigol, enfim, Pedro, o próprio Ganso, eles jogavam ali, assim, eles não jogaram tanto, só que quando eles entravam em campo, eles não ajudavam os times, né? Eles não conseguiam jogar bem, até por isso eles não conseguiram se firmar, mas também eles não eram, né, prejudiciais para os times, digamos assim. Então o Gabigol entrava, não conseguia fazer nada, beleza, mas ele não prejudicava o time. O Vitor Roque prejudicava os times dele, ele atrapalhava o Barcelona e o Betis, ele era o pior jogador em campo em todas as partidas. Então assim, você já pode chamar de flop, tá? Até esse momento, pelo menos como eu falei. Só que ele ainda não é o maior flop de todos, porque temos o Arthur, cara. E assim, o Arthur é um caso bem emblemático também, porque ele surgiu muito, muito bem no Grêmio. Ele ficou ali de 2015 até 2017, né? 2018, na verdade, que ele jogou ainda o Brasileirão e tudo mais. Ele foi muito importante na conquista da Libertadores de 2017 do Grêmio. Então, cara, era um meio-campista muito promissor mesmo e foi vendido ao Barcelona. E aí, cara, que começou o problema do Arthur, porque no momento que ele foi vendido para o Barcelona, já começou as comparações injustas, né? E o Arthur é o novo Iniesta, o Arthur é o novo Xavi, porque eles tinham se aposentado, né? Então ele tava chegando ali pra suprir esses caras, então assim... isso é a pior coisa que pode acontecer com um jogador, cara, porque, né, o Arthur não era o novo Xavi nem o novo Iniesta, né, galera? Assim, ele nem, né, chegava perto de ser e não dava pra projetar. Isso também foi simplesmente uma bomba jogada ali no colo do cara. Ele nunca seria capaz de chegar perto desses caras, assim, sabe, 10% do que esses caras jogaram, o Arthur não conseguiria fazer. Então, foi um exagero, beleza, mas é só pra você entender o nível de projeção que se tinha pra ele, tá? Era o novo Iniesta, o novo Xavi, cara, chegando no Barcelona. Ele simplesmente fez 72 jogos pelo Barcelona, né? Com 4 gols e 6 assistências. Beleza, esses números aqui não importam tanto, porque o Arthur não era o cara dos gols e das assistências. Ele é simplesmente um meia de ligação, cara. Ele vai construir as jogadas iniciais, ele vai ser o cara que aparece pra carimbar pro lado, carimbar pro outro, enfim. É o cara que vai dar liga mesmo pro jogo, tá? Ele não tem que fazer gols e assistências, mas ele não conseguiu se firmar. Isso que é o mais preocupante, cara, porque foram muitos jogos, né? Foram 72 jogos. Ele sofreu com lesões, também é verdade, a gente tem que dizer isso, né? Ele teve muitos jogos como titular do Barcelona, mas não deu certo, né? Não conseguiu mesmo ali desempenhar tudo que se esperava dele. E eu já adianto aqui que o Arthur é o maior flop de todos, cara, porque... depois desse fracasso, digamos assim, pelo Barcelona, ele rodou e rodou muito pelo futebol europeu. Então, vamos lá. Mesmo ele não indo tão bem, ou tudo que se esperava no Barcelona, ele foi comprado por 72 milhões de euros pela Juventus. Então, assim, você vê que era um cara que tinha potencial mesmo, sabe? O pessoal via potencial nele ali. Pô, ele foi comprado por 31 milhões, né, do Barcelona, ali quando ele tava no Grêmio, e ele valorizou pra caramba, assim, mais que o dobro, cara. Foi por 72 milhões pra Juventus. Então, foi um negócio ali muito bem feito pelo Barcelona, né? Um cara que não
não era importante pro time, né? Um jogador normal ali do clube. Assim, é como se o Barcelona tivesse vendido o Sérgio Roberto, por 72 milhões, cara. É um lucro gigantesco pra um jogador, assim, comum, né? Assim, na verdade, o Sérgio Roberto foi até melhor que o Arthur no Barcelona, né? Então pode ser até injusto com o Sérgio Roberto essa comparação, porque ele foi muito maior que o Arthur no Barcelona. Então foi um negócio gigantesco do Barcelona. O Arthur foi pra Juventus, né? Fez 63 jogos, quase o mesmo tanto ali que na época de Barcelona, com só um gol e uma assistência. Então até esses números de gols e assistências ele diminuiu drasticamente ali na Juventus, cara. Ele teve algumas lesões também na Juventus, então foi um cara muito afetado por lesões, mas assim, ele teve muitas oportunidades. Ele foi titular na passagem pela Juventus em muitos jogos, pelo menos metade dos jogos ali o Arthur era o titular da Juve, e também não conseguiu se firmar, não conseguiu encantar, desempenhar aquele bom futebol que a gente tinha visto aqui nos tempos de Grêmio. E então a Juventus, né, pra não perder o negócio ali, digamos assim, emprestou ele pro Liverpool, cara. E isso na temporada 22-23, tá? E aqui foi, assim, o declínio completo da carreira do Arthur, porque ele simplesmente fez um jogo pelo Liverpool e jogou apenas 13 minutos. Sim, cara. Foi numa partida da Champions League, né? Liverpool contra Napoli. O Liverpool perdeu de 4-1 pro Napoli e o Arthur jogou 13 minutos aquela partida. Depois ele não conseguiu jogar mais pelo Liverpool, tá? Ele foi operado, né? Sofreu com lesão, mas simplesmente ele foi contratado, né? Ele foi contratado por empréstimo, beleza? Mas contratado pelo Liverpool e fez um jogo, assim. Flop absurdaço. Ele voltou pra Fiorentina depois disso, ainda por empréstimo, né, pela Juventus ali, ele voltou pra Fiorentina. Na Fiorentina ele até conseguiu jogar mais vezes, né, uma minutagem bem maior ali, ele foi titular na maioria das partidas pela Fiorentina, mas, cara, 48 partidas, 2 gols e 4 assistências, não encantou nada também ali na Viola. Ele voltou, né, do empréstimo para a Juventus, e a Juventus não queria continuar com ele, queria emprestar o cara de novo, foi pro Girona, né, o Arthur vai jogar no Girona. No Girona ele faz 15 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, ele volta pra Juventus e, por fim, ele é emprestado ao Grêmio, né, e agora ele tá no Grêmio aqui, o contrato dele acaba no meio desse ano, tá, de 2026, então aqui é um caso até um pouco difícil, tá, eu posso estar até queimando a largada, porque o Arthur pode voltar pra Juventus e, né, deslanchar a carreira dele na Europa, né, jogar muito bem pela Juventus, mas, cara, eu acho que já dá pra gente cravar como flop, porque é uma trajetória um declínio muito grande, sabe? Ele foi pro Barcelona, beleza, que é um clube gigantesco, ele tinha uma pressão enorme, ele não conseguiu jogar tudo que se esperava e mesmo assim foi vendido caro pra Juventus. Então, cara, ali você poderia chamar de um sucesso até, né, na carreira pessoal do cara ali, mas enfim, não dentro de campo, mas pelo menos ali o cara tava com um hypezinho ainda. Só que depois disso foi ladeira abaixo, cara, ele não conseguiu jogar bem na Juventus, foi pro Liverpool, fez uma partida, então você já vê que ele passou por 3 ligas diferentes, né? E esse é o fator, né, que eu mais considero como crucial pra caracterizar o Arthur como o maior flop que o Vitor Roque, porque o Vitor Roque, ele foi pro Barcelona, assim como o Arthur, só que depois ele teve apenas uma chance no Betis, né? Então a gente não viu o Vitor Roque em outras ligas, né? Vou dar o exemplo do Antony, por exemplo, né? Ele foi do São Paulo pro Ajax, pra Liga Holandesa, jogou muito bem, foi pra Premier League, não conseguiu jogar bem, né? Foi um dos piores jogadores da história do Manchester United, beleza. Só que daí ele foi pro Betis, a Liga Espanhola, e voltou a jogar bem de novo. Então o Antony, cara, ele teve experiência em 3 ligas da Europa e foi bem em 2. Só em uma que ele não foi bem. Então, isso às vezes conta muito também, tá? O estilo de jogo das ligas no futebol europeu é muito diferente. Pode ser que o cara não se encaixe, né? Não consiga jogar bem em uma liga, mas em outra liga ele consiga ir bem. Como o caso do Antony. E pode ser o caso do Vitor Roque também, porque não, né? Ele não foi bem na Liga Espanhola, mas vai que ele vai pra uma liga italiana daqui pra frente, né? Se ele continua jogando bem no Palmeiras, um clube da Itália vem, leva ele consegue jogar bem. Não sei, pode acontecer, sabe? Então, o Vitor Roque ainda tem uma chance, digamos assim. O Arthur, cara, eu não vejo mais essa chance, porque ele foi pro Barcelona, beleza? Liga Espanhola ali, mas é um clube grande, vai. Você pode colocar essa pecha ali, uma pressão que acabou pesando muito pra ele. Só que ele vai pra Liga Italiana na Juventus, que também é um clube grande ali, mas não consegue jogar tudo que se esperava. Tá, beleza, vai. Ele foi pra Premier League, pro Liverpool. Uma partida apenas, lesão, beleza, mas não ia ter nível pra Premier League, né? Vamos ser sinceros que o Arthur não ia conseguir jogar bem lá. Tanto que não conseguiu mesmo, né? Não parou em pé. Aí ele volta pra Fiorentina, volta pra Liga Italiana, só que pra um clube menor, então ele teria uma pressão menor ali do que teria na Juventus, também não consegue jogar bem. Aí ele vai pra Liga Espanhola de novo, no Girona, que não tem pressão nenhuma, né, cara? Que pressão que tem jogar no Girona? Não tem, cara. Então ele volta pra Liga Espanhola, onde ele não conseguiu se firmar no Barcelona, pra se firmar no Girona. Também não consegue. Não agrada tanto o clube, os caras não querem mais ele lá, ele volta pra Juventus e aí a Juventus nessa de empresta, ainda tentando, né, todas as formas que o Arthur gere algum dinheirinho pra eles, pelo menos não seja um prejuízo completo de 72 milhões, eles emprestam o cara pro Grêmio de novo pra ver se ali ele consegue jogar bem e realmente ele consegue jogar bem de novo, né, cara. No Grêmio ele vai muito bem ali no ano de 2025, né, nessa metade final que ele veio pra cá, então assim, é o maior flop, não tem jeito. O Vitor Roque também entra forte ali por toda a expectativa que se criou em relação a ele, mas o Vitor Roque ainda é um cara novo, o Arthur já tem 29 anos e eu não acredito que ele vai dar a volta por cima no futebol europeu não, tá?
Tudo isso pode mudar, né? O Vitor Roque pode ir para um grande time da Premier League, pode ir para um grande time. O Vitor Roque pode até voltar para o Barcelona no futuro, quem sabe, e acabar jogando bem. O Arthur pode voltar para a Juventus na metade dessa temporada e, destruir também, não sei. Mas até esse presente momento, né? Até a gravação desse vídeo em fevereiro de 2026, Arthur é o maior flop da década, tá, cara? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você lembra de outros casos de flops aí nessa década recente, né? De 2015 até 2016, comenta aí embaixo que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Deixa um like para esse conteúdo chegar em mais pessoas e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.